Esse programa é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Não, eu vou viajar. Silêncio que chegou a autoridade. Onze horas, 1 minuto, bom dia a todos. Estamos começando o programa Silêncio que chegou a autoridade, nesta quarta-feira, dia 5 de agosto de 2020. Vamos destacar daqui a instantes algumas das principais notícias que estão nos sites locais e no nosso também. Aqui nós vamos destacar algumas matérias que colocamos na noite passada e na manhã de hoje. Começar o programa de hoje fazendo um breve comentário, na verdade, sobre a quantidade de cães que a gente está vendo em toda a cidade, nos bairros, até em bairros nobres, tipo o CPA, por exemplo, que sempre foi tido como um bairro nobre. A gente está observando que tem cão solto demais em toda a extensão de Paulo Afonso, e a gente não está vendo nenhuma campanha para dirimir essa quantidade de cães soltos nas ruas de Paulo Afonso. O setor de zoonoses da prefeitura precisava, no mínimo, dar algum tipo de esclarecimento do que está acontecendo, porque tem tantos cães soltos e ninguém toma nenhuma providência. E isso é meio grave. Nós soltamos, inclusive, uma matéria no nosso site sobre esse assunto, falando a respeito justamente dessa situação da quantidade de cães. Inclusive, o Almeida Júnior, que já esteve conosco aqui, vai estar novamente para a gente falar sobre essa quantidade de cães soltos que podem, inclusive, representar uma ameaça perigosa, apesar do cão ser o melhor amigo do homem. Almeida Júnior virá para cá conversar conosco na sexta-feira sobre esse assunto e também sobre esse efeito sanfona que a prefeitura decreta, abre e fecha comércio, muda horário. Esses dois temas serão destaques na próxima sexta-feira com o médico veterinário e também pré-candidato a vereador, Antônio Almeida Júnior. Evidentemente, sobre os cães, vamos tratar com Almeida Júnior, já que ele é da área. Aqui no estúdio conosco, nós estamos recebendo a visita do Carlos. O Carlos, que eu não sei exatamente o que ele prefere. Se ser chamado Carlos do Centenário, Carlos do PT, Carlos do Sinergia, Carlos da Igreja, falta outro Carlos? Do MST e do PT também, vai por aí afora. Daqui a pouco ele fala, ele já está aqui do meu lado, você já pode nos acompanhar pelo Facebook, você pode ver a gente aí. Bom, deixa eu destacar aqui outras manchetes, bem rapidinho, para a gente começar a falar com o Carlos. Ontem nós conversamos aqui nesse mesmo local com o presidente do Progressistas, que é o jovem empresário Diego Odisseia. Diego, conheço o Diego já de alguns carnavais passados, se sobressaiu muito bem na entrevista de ontem. Essa semana também nós entrevistamos aqui o Lúcio Flávio, que também é pré-candidato a vereador. E a Câmara de Vereadores de Paulo Afonso retomou as suas atividades na última segunda-feira, após o recesso do meio do ano. Ontem, inclusive, eu conversava na própria Câmara com a secretária executiva de lá, Gorete Moreira, sugerindo, até porque o presidente estava noutra atividade, e eu fui para falar exatamente com o presidente sobre isso, para ver a viabilidade de ele se reunir com os vereadores e convocá-los para que a sessão fosse presencial. A gente sabe das limitações, não é imposição, mas das limitações propostas pela OMS, mas a Câmara, mesmo com esse projeto, já havia feito 2 outras sessões nesse sistema, quer dizer, separou os parlamentares com o espaço que está delimitado pela OMS, e funcionou muito bem. Porque as sessões que estão acontecendo agora, depois do recesso, já foi assim, uns 4 ou 5 sessões, particularmente vejo que não tem muita qualidade a sessão remota. E a turma não tem essa prática, habilidade de trabalhar tipo, no estilo conferência, como está acontecendo na Câmara de Vereadores. Então, eu fui falar com o presidente para que ele sugerisse o retorno das atividades presenciais para os parlamentares. Além dos parlamentares, ficam no plenário o doutor Manuel Josefino Teixeira
3 ou 4 pessoas, na secretaria executiva e mais 2 outros funcionários. Então dá para fazer e com maior perfeição, com maior qualidade, e nós voltamos a transmitir pelo site da própria Câmara. Acho que, pelo menos eu imagino dessa forma, que poderá oferecer melhor qualidade ao público que nos acompanha. Bom, vamos destacar aqui a entrevista que nós convidamos, inclusive o Carlos já está aqui conosco, falar um pouco como tem sido esse tema todos os dias, de segunda a sexta-feira. A gente está sempre trazendo algum pré-candidato ou de um outro segmento, né? Esses dias nós vamos convidar, por exemplo, o Zé Ivaldo, que também é pré-candidato, mas é também escritor, responsável por essa questão dos royalties, que tudo que Paulo Afonso é hoje foi exatamente graças aos royalties, que era José Ivaldo de Brito Ferreira, o prefeito da época. Lembro-me da campanha que foi feita, começando ali pelo bairro Tancredo Neves, distribuição de panfleto, muita gente, camisas e tal. Eu estava ali naquela época também. Bom, então tem sido assim, a gente tem trazido para cá as pessoas que têm interesse em mostrar trabalho, em defender a sociedade, a economia, o desenvolvimento, enfim. E tem sido assim desde quando recomeçamos essas atividades, especificamente trabalhando sobre esse tema com um novo título, que é o Silêncio que Chegou à Autoridade, e quem abriu essa série foi justamente o presidente da Câmara de Vereadores, Pedro Macari Neto. Hoje está aqui conosco no estúdio, Carlos. Amanhã nós vamos conversar com Evinha Oliveira, que é irmã do advogado José Luiz de Oliveira Neto, que é pré-candidato a vice-prefeito na chapa do Solidariedade, com Mário César Barreto de Azevedo, o Mário Galinho. Na sexta-feira virá o Antônio Almeida Júnior para falar sobre esses 2 temas que eu já coloquei aqui no princípio. Na próxima semana, nós estamos viabilizando a melhor data, o melhor dia, para que venha conversar conosco o Raimundo Lucena, o Raimundinho, que foi candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores. Teve 13 mil e tantos votos naquela época, não é isso, Carlos? 14.600 quase 15 mil votos. E o Raimundinho veio para cá, mas não vem falar sobre os votos, não. Vem falar sobre um assunto extremamente importante e preocupante. Vamos deixar para adiantar isso quando tivermos com os dados que o Raimundo vai mandar para a gente. Isso para a próxima semana. Carlos, primeiro, obrigado por ter atendido o nosso convite, por estar aqui conosco. Vamos conversar um pouco sobre Paulo Afonso e essa predisposição dos vereadores de Paulo Afonso. Bom dia. Bom dia, Bob. Bom dia aos ouvintes da Rádio Betel. Essa questão da pré-candidatura, né, a gente já vinha pensando em algum tempo, até porque do nosso grupo, né, a gente teve o Iranildo, né, que nós apoiamos, que é do chamado Grupo Sinergia, depois Cabral, né, e como Cabral já tinha feito várias tentativas, e aí o grupo achou melhor lançar o meu nome, né, e aí eu saí candidato em 2016, né, sempre pelo Partido dos Trabalhadores, que é do coração, e aí não chegamos, né, porque tivemos também uma coligação difícil, né, que já tínhamos 3 vereadores nessa coligação, mas fomos bem votados, né? Tivemos 735 votos. Mário César Barreto, menos votos do que isso conseguiu. Foi. O Galinho teve 210 votos a menos do que eu. Né? E aí chegou lá, né? Mas aí são coisas passadas, faz na virada. Isso, faz na virada, e aí hoje, né, sou pré-candidato novamente, com essa perspectiva de chegar lá, né? Eu acho que todo pré-candidato sempre tem essa predisposição e essa disposição de que está lá para contribuir com o partido, com a sociedade Paulo Afonsina, né? Dentro desse projeto de ver uma Paulo Afonso melhor. Tá bom, Carlos, o partido que apresenta está com a chave os números de mulheres também solicitados, e tudo certinho? Hoje temos, né, 21 pré-candidatos, né? E aí são os nomes. Para lançarmos a chapa completa, aí teríamos que ter mais uma mulher, que nesses 21 são 6 mulheres. Isso. E para lançar a chapa completa são 7 mulheres, e aí está faltando uma mulher. Nós estamos tentando para sair com a chapa completa, né? Certo. Carlos, sem apresentar, pelo menos havia no princípio,
a predisposição do partido, quando lá estava José Luiz de Oliveira Neto, doutor Neto, havia essa predisposição do partido a apresentar um candidato à sucessão municipal, no caso, à prefeitura. O que ocorreu que não foi possível? Bob, eu fui uma das pessoas que tinha conversado com o Neto, que ele não estava, eu e o Salles, né, para ser justo, nós estivemos lá no escritório dele e conversamos com ele para que ele pudesse sair candidato. Também quero externar que tínhamos outros nomes, né, como o nome de Marlene Brasil, que era o nome que estava sendo avaliado também internamente, né, e nós optamos por candidatura própria, né? O grupo ao qual pertenço, a gente optou por candidatura própria. E o nome era o nome de Neto, que, na minha concepção, se fortaleceu e tínhamos a possibilidade do PT ter um candidato a prefeito em Paulo Afonso. Né? Mas aí, internamente, né, nós também temos que ser sempre sinceros e colocar o grupo, né, internamente do PT ligado ao deputado Paulo Rangel, criou todas as formas de não ser viabilizada essa candidatura. Né? Na visão dele, ele já tinha lançado apoio a Luiz de Deus, na minha concepção, um equívoco e muito grande do deputado, mas começou a desconstruir essa candidatura do PT. E aí o próprio Neto, como todos nós somos humanos, né, temos sentimentos, e aí achou melhor, né, já que tinha internamente essa desconstrução do nome dele, né, ou não seria só o nome dele, qualquer pessoa que fosse o candidato do PT, internamente teria problema exatamente com o grupo ligado ao deputado Paulo Rangel. Certo. Hoje, o Partido dos Trabalhadores é realmente um partido. Ele está dividido em 3 segmentos que, inclusive, estão apoiando 3 dos principais candidatos. Dos 5, 3 estão recebendo votos no apoio do PT. Na verdade... Não é somente o Luiz de Deus, os outros também. Não. Com essa desconstrução da candidatura própria do PT... O Neto, inclusive, saiu, né? Neto saiu do Partido dos Trabalhadores, se desfiliou. Certo. Então, com essa composição que não houve, né, do candidato nosso, que era Neto, e Neto saiu do partido, então ficamos sem um norte. E aí os grupos se dividiram, né? O próprio grupo ligado ao deputado já tinha colocado que ia apoiar o prefeito atual, e aí se dividiu. O PT hoje, como você colocou, nós estamos hoje com essa configuração, né? Certo. Uma parte está apoiando o Luiz de Deus, outra parte apoia a Nilton e outra parte o Mário Galinho. Muito bem. O senhor tem, evidentemente, uma trajetória política extensa e acredita que essa sua experiência vai ser ou será suficiente para convencer o eleitor de que o senhor pode dar conta do recado uma vez eleito? Olha, eu acho que eu tenho plenas condições de ser um vereador e realmente fazer com que a gente lute juntamente com os outros, né? Porque a pessoa sozinha não vai fazer nada, a não ser a Câmara, como um conjunto como um todo, faça um bom trabalho para a cidade de Paulo Afonso. Então, na minha trajetória, né, desde os 13 anos que eu participo de movimentos, né? Primeiro, o movimento da igreja, né? Que onde denominaram meu nome, Carlos da Igreja, foi por eu sempre militar na Igreja Católica e desde os 13 anos. Né? E aí fui presidente do bairro Centenário, né? Fui do conselho tutelar quando não tinha salário, você era voluntário. Né? Participei do conselho de transporte, do conselho de saúde, né? Da luta em favor dos trabalhadores, né? No sindicato. Então, a minha trajetória me habilita, né? Para ser candidato, e tenho plenas condições de fazer um bom trabalho, né, porque aí você acumula, né, experiência,
né? Eu já tenho 47 anos que moro em Paulo Afonso, né? Que a minha família é de Pesqueira, Pernambuco, mas já tem 47 anos que moro aqui, né? Cheguei aqui aos 10 anos de idade. Então, Bob, eu estou preparado para assumir, né, uma vaga de vereador e contribuir com essa cidade que amo, né? Você com a convivência vai aprende a amar. E aprendi a amar Paulo Afonso e quero o melhor para Paulo Afonso. Tá bom. Eu sou uma opção para Paulo Afonso. Muito bem. O senhor acredita que haverá uma mudança significativa ou não na Câmara de Vereadores com a eleição deste ano? Olha, eu acredito que vai ter uma mudança, né? Eu acredito aí que podem ficar aí 8 ou 9, né, dos atuais 15. Eu acho que a gente vai mudar aí na faixa da metade. Eu acho que os eleitores, né, que vão julgar, mas temos hoje muito bons nomes pré-candidatos, não só no Partido dos Trabalhadores, mas em outros partidos. E eu tenho essa concepção de que haverá uma mudança grande dentro da Câmara e a mudança será para melhor. Tá. O senhor é consciente da responsabilidade de um vereador? Sim, porque na minha vida eu sempre tive responsabilidade por tudo onde eu passei, né? Quando eu militei dentro da igreja, fiz com responsabilidade o meu trabalho. Na Associação de Moradores também, por onde eu passei, no cargo que tive, o único cargo que foi o da FUNAI, passei 8 anos, né, à frente da FUNAI, e também fiz um trabalho, né? E aí a gente sempre pede a Deus inspiração, vontade, força, e eu sempre fui uma pessoa que para mim não tem hora, não tem dia, sempre estive à disposição qualquer dia, qualquer horário. Então, dentro da Câmara farei um bom trabalho como vereador daquela casa. Tá, se eleito for, como será a sua atuação no Legislativo local? Olha, Bob, a minha atuação vai ser realmente em favor do povo, né? Eu tenho visto na Câmara, né? E aí não vou denominar nomes, né? Mas que as pessoas às vezes são muito subservientes ao prefeito e o que o prefeito manda. Então, na minha concepção, e eu irei fazer sempre em defesa do povo, o que for melhor para o povo. E que o Poder Executivo tenha que conversar com a Câmara, conversar com os vereadores quando for enviado um projeto e não fazer como vem fazendo aí, de encaminhar projetos de última hora e ter que sua bancada ou os vereadores ser subservientes e votar a favor. Se for o melhor para o povo, sim, vai contar com o Carlos. Se não for, Carlos vai ter sempre um trabalho voltado para o social, que é uma das coisas que tem tido muita falha nessa gestão atual, e lutar em favor do povo para melhorar Paulo Afonso, principalmente naquilo que a gente acha que é o gargalo de Paulo Afonso, que é melhorar a questão do turismo e a geração de emprego. Muito bem. O senhor falou aí no Executivo. Caso seja eleito, como será o seu relacionamento com o Poder Executivo e com os colegas da Câmara? Olha, com o Poder Executivo, né, vai depender, né, de quem seja eleito, né? Se for o atual, realmente terá um Carlos, né, fiscalizador, um Carlos onde que que eu não vá fiscalizar quem for, mesmo sendo do meu lado, que tem que ser e fazer o meu papel de vereador. Então, não hesitarei em fazer o meu papel, em cobrar as coisas que venham melhor para Paulo Afonso, melhor para o povo de Paulo Afonso. Em relação à Câmara de Vereadores, eu acho que são poderes diferentes. Eu acho que a Câmara precisa se impor mais. Harmônicos, mas diferentes. Harmônicos, mas diferentes. Por quê? Porque eu acho que a gente tem que ter o diálogo e conversar com o Executivo. Agora, não baixar a cabeça como a gestão atual tem baixado muito a cabeça, na minha concepção, ao senhor prefeito. E
na minha visão, eu acho que a gente tem que ter sempre o diálogo, mas respeitando os poderes. Tá, qual a sua avaliação com relação ao Legislativo Municipal nesse último pleito? Olha, o Legislativo, como eu disse, né, anteriormente, eu acho que o Legislativo fez um bom trabalho, fez. Mas eu acho que o Legislativo tem que olhar mais para o povo, que o elegeu, que o colocou lá, né? Eu acho que eles são muito subservientes ao prefeito atual, e isso é ruim, porque aí quando você é subserviente, você não consegue enxergar o que é melhor para o povo. Então, dentro da Câmara, nós vamos ter diálogo, vamos conversar, mas também vamos estar sempre ao lado do povo, que é o que o vereador tem que fazer, né? Esquecer, às vezes, que está no palanque, que muitas das vezes as pessoas conversam, né, lá na tribuna da Câmara como se estivesse ainda em campanha, e isso a campanha passa, mas o povo fica, e eu vou defender sempre o que é melhor para o povo. Carlos, essa campanha certamente, diante da pandemia que está instalada aí desde praticamente o princípio do ano, será uma eleição atípica, diferente, né? Como a gente, é indubitável negar isso. Como é que você está se preparando para essa campanha? Já que vamos ter comícios, certamente as visitas serão diminutas. Como é que você está se preparando? Bob, na verdade a gente tem que se adaptar a essa nova realidade, né? Uhum. Estávamos sempre fazendo campanhas e com essa pandemia nos deixou mais pensativo, nos deixou mais preocupado, né? Porque o que nós temos que se preocupar mais é com a vida, com a saúde das pessoas. Então, nós vamos fazer uma campanha mais virtual, como se vem fazendo nessas pré-campanhas, né? E vamos ter, realmente, tem pessoas que não querem nem receber você na casa dele, porque tem medo, né? E é normal as pessoas terem medo, porque nunca vivenciamos uma pandemia, né? É a primeira vez. Então, nós vamos ter que sempre usar mais a inteligência, usar mais os meios de comunicação, né, virtuais, para que possamos fortalecer e fazer uma boa campanha agora nesse ano 2020. Por falar em meios virtuais, qual a importância da rede social nessa eleição? Olha, vai ser de vital importância, né? Até porque o eleitor, ele gosta, né, de viver esse mundo virtual. Você pode olhar aí que você vai em antes da pandemia, você ia até numa lanchonete, estava o casal de namorados, aí um de um lado, outro de outro, mas sempre os dois, tudo com o celular na mão e sempre... Procurando informações. Procurando informações. Então, é um momento assim que a gente fica novo e ficamos sempre assim nessa ansiedade em relação a esse novo meio de comunicação que é de extrema importância e vai ser de extrema importância para essa eleição, você usar bem essa ferramenta, e essa ferramenta veio para ficar, não tem como mais mudar, e basta a gente usar ela para o bem. Carlos, em tese a gente tem 5 candidatos hoje, é salutar para a democracia? Sim, acho que os 5 candidatos, né, que hoje se lançam para prefeito de Paulo Afonso, vem fortalecer a democracia, né? Porque seria ruim se tivéssemos só dois pré-candidatos, né? Como nós temos 5, né, e poderíamos até ter mais, então isso vem a fortalecer a democracia tem que ser fortalecida e temos que manter essa democracia a todo custo, porque é onde você pode externar o seu pensamento, você pode externar aquilo que você quer de melhor para a sua cidade. E eu acredito muito na democracia e luto por ela, porque a melhor coisa é você ir e vir e você ter o direito de se expressar como você quer e como você pensa.
Tá, você acredita que a data já foi mudada para 15 de novembro? Acredita que será mantida essa data da eleição deste ano? Sim. Ou poderá haver outra mudança? Olha, eu acredito que deve ser essa mesma data em 15 de novembro, né? Primeiro turno, né? O primeiro turno, né? Que o segundo turno é dia 29. Mas aqui para Paulo Afonso, nós só vamos ter 15 de novembro para essa eleição. E eu acho que para mudar, só se houvesse um quadro dessa pandemia, voltasse um quadro mais crucial, uma coisa pior do que já está, né? Eu acho que haveria uma mudança, mas por enquanto que o quadro não está tão ruim, eu acho que deve ser mantido para 15 de novembro. Tá bom, deixa eu mandar um abraço aqui para Janaína Brito. Janaína Brito, minha filha está em Petrolina nos acompanhando. Dejaci Oliveira está dizendo, o Anilton, que meu microfone está baixo. Ismaías Reis, que também é pré-candidato, como você, está me perguntando quando eu vou trazê-lo para cá. Aí não depende de mim, depende de você. E outras pessoas que estão nos acompanhando. Melhorou agora o microfone, né? Carlos, você acredita que poderá haver uma unificação, uma composição de forças dos partidos oposicionistas em relação ao prefeito Luiz de Deus? Não. Não. Eu pessoalmente falo como pré-candidato e como Carlos, que eu não acredito que vai haver essa unidade, não. Eu acho que vai ser 5 candidatos, vão sair todos eles como candidato a prefeito, e aí o povo é que vai avaliar qual é o melhor projeto para Paulo Afonso. Muito bem. O que o senhor gostaria de acrescentar que não foi perguntado aqui por mim? Olha, Bob, o que eu gostaria de acrescentar, né, que o povo de Paulo Afonso, né, ele observe mais os pré-candidatos, né, a sua história, a sua trajetória, aquele que realmente tem condições, né, de contribuir para o crescimento de Paulo Afonso, porque pré-candidatos eu acho que deve chegar aí na faixa de 200, mas só 15 são eleitos. Mas esses 15, eu gostaria que o povo de Paulo Afonso olhasse, né, para o pré-candidato da seguinte forma: olhar a história dele, ouvir, ver quem é Carlos, o que foi que Carlos fez na vida, né? E aí fazer uma avaliação do que Carlos fez, como de outros pré-candidatos também que estão, olhar a história dele e ver o que é melhor para Paulo Afonso. Então eu gostaria de colocar isso para os paulo-afonsinos, né, que ele veja a história do pré-candidato, veja quem é que ele vai votar e colocar lá na Câmara, para que a gente possa ter uma Câmara fortalecida e uma Câmara voltada para o povo. Carlos, você deve saber disso pelo quantitativo de pessoas, de eleitores. Paulo Afonso e a Câmara já comporta 17 parlamentares. Entretanto, não se falou nisso nesse ano, que está terminando agora com essa eleição. Seria interessante 17 vereadores ou a manutenção dos 15 como aí está? Olha, eu também vou responder por mim, pré-candidato e também como pessoa. Eu acho que deveria ter os 17 candidatos. Eu acho que as 17 vagas na Câmara, porque não é pela quantidade, né? Mas, é claro, como eu fiz o apelo aqui para o povo para que vote e olhe a história de cada um, eu acho que seria de bom tamanho 17 vereadores na Câmara, porque aí, como nós temos 15 e passaria para 17, seria mais 2 fiscais para o Poder Executivo e 2 pessoas a mais, 2 representantes a mais, para poder fazer um trabalho para a comunidade de Paulo Afonso. Então, eu sou a favor de que se tenha 17 vereadores. Embora, Carlos, nós tenhamos a população feminina maior do que a masculina, dificilmente a Câmara tem conseguido eleger 2 mulheres. Há muito tempo que isso não acontece. Por que essa dificuldade das mulheres, das próprias mulheres, votarem das mulheres e colocar, por exemplo, 3, 4 mulheres na Câmara? Olha, Bob, eu sempre sou a favor, né, das mulheres. Eu acho que elas vêm ao longo do tempo conseguindo ocupar o seu espaço de direito, né?
Eu acho que falta mais organização da parte das mulheres, né? Eu acho que elas têm que se organizar mais em grupos, né? Nós temos várias mulheres competentes, né? Que podem fazer um bom trabalho, e geralmente as mulheres, quando têm um cargo, elas fazem um bom trabalho onde estão. Então, eu acho que elas deveriam mais organizar mais as mulheres e também fazer um trabalho mais político, né? Politizar mais e mostrar, né, que a importância da mulher na Câmara, a importância da mulher ocupar os seus espaços. Então, eu sou de acordo que na Câmara tenha muito mais mulheres, que realmente elas ocupem o seu espaço dentro da Câmara de Vereadores. Então, elas têm que fazer mais esse trabalho de politização das mulheres, para que elas enxerguem que elas têm que estar lá para fazer o trabalho delas, em favor delas e da sociedade como um todo. Muito bem. Bento da Liga, que também é pré-candidato, está nos vendo, viu? Está acompanhando você. Está prestando atenção no que você está falando. O Progressistas, o Almeida Júnior, quando veio aqui, eu fiz essa pergunta, ele respondeu, e o presidente do Progressistas, o Diego, também disse a mesma coisa. O Progressistas trabalha com a possibilidade de eleger 3 vereadores. E o PT? Olha, no PT a gente está trabalhando, né, nessa possibilidade de elegermos 2. Eu acho que com um pé no chão, né? Não adianta a gente dizer que vai eleger 3, 4, porque aí não vamos conseguir. Então, o PT, a gente hoje, de pé no chão, coloca que nós vamos eleger 2 vereadores. Tá. Como é que você avalia a posição de Rui Costa? Quer dizer, está numa posição neutra do Partido dos Trabalhadores, não tem se envolvido diretamente com nenhum candidato aqui, um pré-candidato, até porque são quase todos aliados a ele, exceto Luiz de Deus, que é do grupo do ACM, e José Carlos Aragoia. Na verdade, a posição do Rui Costa, né? Eu acho que ele deveria tomar uma posição, na minha concepção, mas ele realmente vai, não sei até quando ele vai ficar só observando e olhando o cenário aqui em Paulo Afonso, onde que, né, eu acho que a preocupação dele é a questão da base, né, porque são todos da base aliada, né, exceto o atual, né, e aí ele vem, eu acho que só monitorando, né, tanto que recentemente fizeram uma ligação... O PSL do Capitão Paes não é da base aliada. Não. Então, esses 2. Né? Então, assim, recebi uma ligação para fazer uma avaliação, que era que eu achava dos pré-candidatos, né, aqui de Paulo Afonso, da base aliada, né? Então, se o do gabinete do governador está tendo essa preocupação de fazer essas ligações, é porque eles estão avaliando, né, os nomes que estão postos aí da base aliada, para poder, eu acho que mais na frente, tomar uma posição. Muito bem. Para finalizar, que mensagem o senhor deixa para o povo de Paulo Afonso? Olha, a mensagem do povo de Paulo Afonso é que, primeiro, eu tenho que estar preocupado com a saúde, que fiquem em casa, respeite andar sempre de máscara, use sempre o álcool gel. É um momento que não é para brincadeira, porque é muito agressiva essa doença, né, do coronavírus. E aí dizer ao meu povo de Paulo Afonso que preocupação primeiro com a vida, né? E depois dizer para eles que, enquanto pré-candidato, né, estou aí para que eles avaliem toda a minha história, e quando for no dia da eleição, eles votem consciente, preocupado com o melhor para Paulo Afonso, tanto para vereadores como também para prefeito. Tá. Como é que você vê o trabalho que é desenvolvido pela Prefeitura de Paulo Afonso, principalmente no setor de saúde, em relação à Covid-19? Rapaz, a gente lamenta muito, né? Porque a Prefeitura não tem tido e não tem mostrado, né, para a população de Paulo Afonso uma posição firme de combate, né? É tanto que a gente vê os decretos aí que eles fazem uma coisa, quando leva aperto aí já muda. Então, assim, a gente vê com muita preocupação essa flexibilidade muito grande
da gestão atual, né, com uma posição firme que realmente merece. É tanto que no última enquete que houve aí, né, a população reprovou a prefeitura, o prefeito atual, nessa questão do combate ao Covid-19, né, nesta pandemia. Então, é uma gestão que não tem pulso firme para tratar o que é sério, o que é necessário para Paulo Afonso. Então, você acha que o governo deveria retomar as atividades nas salas de aula? Não, eu acho que ainda é muito cedo para se retomar a questão das aulas, né? Eu acho que nós estamos aí com tecnologia bastante avançada, onde que as aulas podem ser virtuais, você está levando informação aos alunos para não deixar eles de forma ociosas, né? Porque isso também é ruim, mas presencialmente, no momento, eu sou contra que realmente as aulas voltem de forma presencial, porque é uma pandemia, foi pela primeira vez que sentimos isso e não temos condições de enfrentar aquilo que a gente ainda não tem uma vacina, aquilo que a gente ainda não tem um conhecimento total. Tá, o senhor falou aí em flexibilidade, entretanto, bares e restaurantes continuam fechados. Na verdade, eu acho que esse povo aí de bares, restaurantes, até as lojas mesmo, têm sido os mais penalizados, porque se analisarmos e vermos hoje em Paulo Afonso, quem é que faz aglomeração hoje em Paulo Afonso? É o que? Os bancos e supermercados. Foram esses que tiveram aí a proteção da prefeitura atual, do gestor atual, e foram penalizados exatamente as pessoas que mais não têm tanta aglomeração, mas que são os mais pobres, aqueles que têm menos condição financeira é o que foram penalizados. Então, a gente já vê que é uma gestão que nunca mudou, sempre foram desse jeito, nunca foram a favor do pobre, nunca foram a favor do pequeno comerciário ou comerciante, e sempre estiveram a favor de quem tem dinheiro. E a prova é essa, que aí os supermercados e os bancos é que faz a aglomeração de pessoas, no entanto, ele não tomou atitude nenhuma. Tá, para fechar a nossa conversa, muito boa, inclusive, produtiva, 5 pré-candidatos, um é prefeito, 3 deles já foram prefeitos, Raimundo Carlos, Anilton Bastos Pereira e o próprio Luiz Barbosa de Deus, e 2 novatos. Quais as chances desses novatos na eleição? Olha, eu tenho escutado pessoas, até porque você não anda muito por conta dessa pandemia, mas tem muita gente falando em mudança. Né? E eu acho que, mesmo sendo novatos e pela primeira vez são candidatos, eu acho que tem chance de haver aí uma grande mudança. É claro que temos candidatos que já foram prefeitos que são fortes, né? Os 2 aí que foram prefeitos, tanto Raimundo como Anilton, mas eu acho que os 2 pré-candidatos que são novatos, tanto Mário Galinho como o professor Paes, é uma realidade. E aí é aquilo que eu disse, né? Essa questão de 5 candidaturas só fortalece a democracia e o povo tem a ganhar mais analisando e vendo o que é melhor para Paulo Afonso. Carlos, muito obrigado pela sua presença aqui conosco e volta a conversar e boa sorte para você nessa eleição. Bob, eu que agradeço a você, né? Eu acho que a nossa história de luta de Paulo Afonso, né? Sempre em várias situações me bati com você em outras rádios. Isso. E aí a gente sempre tivemos uma boa conversa, um bom diálogo. E hoje foi uma coisa muito boa. Eu só tenho a agradecer a você e a Betel por essa oportunidade que está me dando de expor, de colocar as minhas ideias para o povo de Paulo Afonso. Muito obrigado a você, a Betel e o povo de Paulo Afonso que está me escutando. Obrigado. Então nós conversamos aqui com Carlos do PT, Carlos da Igreja, Carlos do MST, Carlos do Centenário, enfim, uma série de Carlos, mas é o mesmo Carlos. Carlos para todos, então. Amanhã nós vamos conversar aqui neste mesmo estúdio, nesse mesmo local que o Carlos está aí, com a estudante de Direito,
Evinha Oliveira. Ela vai lançar, já lançou evidentemente, mas aqui ela vai reforçar o lançamento da sua candidatura a vereadora. A gente falou há poucos instantes, né, que urge a necessidade de se ampliar o número de mulheres na Câmara de Vereadores. Lá só temos a Leda Chaves. Então, a Evinha, ela tem um trabalho relativamente desenvolvido na direção da ONG Anjo Negro e é fundadora do grupo de mulheres mães que oram pelos filhos da cidade de Paulo Afonso. É estudante de Direito, dentre outras atribuições. Ela vai estar conosco, tem 38 anos de idade, vai estar conosco, candidata pela primeira vez a vereadora aqui em Paulo Afonso. Ela é irmã do advogado José Luiz de Oliveira Neto e anunciou oficialmente, por meio da sua rede social, o lançamento da sua pré-candidatura rumo à Câmara de Vereadores. A Evinha, a gente conversava ontem rapidamente, trocando informações por telefone, que era justamente para preparar um texto para ela, e ela já havia sido sondada por outros partidos políticos, mas acabou se filiando ao partido que o irmão foi para lá também, migrou para lá o Solidariedade, e vai, muito provavelmente, efetivar a sua disputa no Legislativo Municipal. Ela confirmou para amanhã, quinta-feira, a participação aqui no Silêncio, que chegou à autoridade, depois das 11 horas. Ela disse que quer ajudar a sua cidade, está disposta, cheia de disposição, está lançando a sua candidatura porque vê a necessidade de mais vozes e presenças, evidentemente, femininas na Câmara de Vereadores em busca de atender às demandas da nossa juventude e de toda a população de Paulo Afonso. 11h42, eu vou para um rápido intervalo institucional e já volto para a gente concluir o programa de hoje. Pijamas, meias, cintos e cuecas. É um presente que custa pouco, mas que agrada a todos os pais. Rio Malhas! Só na Rio Malhas você tem tudo isso e muito mais. Aqui você conta com excelente desconto à vista, sem limite de tempo para troca de mercadoria. Rio Malhas, a melhor loja para você que deseja presentear o seu pai. Desligou ou continua? Você sabe, tá? No centro da cidade.